Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. No vídeo de hoje vocês vão assistir aqui comigo toda a repercussão da mídia, tudo que a mídia tá falando nesse 1-1 com o Bolívar do São Paulo com sabor de vitória ou a galera entendendo como um bom resultado. Vamos dar uma olhada no que a galera tá falando aqui e aí nós vamos trocando ideias sobre isso também. Nós vamos falando bastante sobre tudo que tá rolando. Quando tem que criticar, critica. Né? E tem merecido muitas críticas o Dorival Júnior no São Paulo. Mas, baita resultado do São Paulo hoje na altitude, hein? Você ir para um mata-mata na altitude contra o Bolívar sempre dá trabalho na altitude. Você ir para altitude e voltar com empate, poderia até ter voltado com a vitória, né? Eu achei um baita resultado pro São Paulo. Aí fica aquela dúvida, o São Paulo tem que focar na Sul-Americana ou não, focar no brasileiro para não ficar em situação difícil. Eu acho, cara. Eu acho que se é um título que o São Paulo pode ganhar na temporada, eu acho que vale ter um foco sim na Sul-Americana. Acho que o São Paulo tá entre os clubes que podem ganhar essa Sul-Americana. E baita resultado. O trabalho do Dorival Júnior merece muitas críticas por enquanto no São Paulo. Mas voltar da altitude com empate contra o Bolívar, que sempre dá trabalho para brasileiro lá, é elogiável. Eu particularmente tenho esperança no trabalho do Dorival. Dorival não está bem e eu achei o time do Bolívar muito abaixo. Eu achei um time muito fraco mesmo, mas tem essa história, essa situação da altitude, que nada foi um resultado bom para o São Paulo. Quero saber a opinião de vocês no comentário, vamos para o próximo vídeo. 1-1 Bolívar e São Paulo em La Paz, e a gente pode considerar um bom resultado, porque o São Paulo foi a campo sem confiança por conta dos últimos resultados, fora de casa, na altitude e seus efeitos, mudança no esquema tático, Dorival escalou o São Paulo com 3 zagueiros, povoou mais o meio campo e alguns jogadores estreando com a camisa do clube. São Paulo jogou bem a primeira etapa, caiu de produção no segundo tempo e tem sido assim. Um alerta para a comissão técnica tricolor e para mim, Duarte, Arboleda e Newton, que já fez essa função no Botafogo e agora jogou novamente como zagueiro com a camisa do São Paulo, os 3 para mim foram os melhores em campo. É claro que muita coisa precisa ser ajustada, o São Paulo tem uma decisão no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Coxa e é prioridade já que o São Paulo está próximo da zona do rebaixamento. Mas levando em consideração a Sul-Americana mata-mata, o resultado foi bom fora de... A impressão que deu é que o São Paulo já está classificado, né? Se na altitude o São Paulo conseguiu segurar o resultado, e aqueles alertas de sempre, né? O São Paulo tem caído demais o desempenho, o rendimento depois do primeiro tempo. O São Paulo vai muito bem no primeiro tempo, sai na frente, geralmente o São Paulo sempre sai ganhando, desperdiça algumas oportunidades e no segundo tempo cai demais, né? É uma derrocada gigantesca do São Paulo. E isso é uma coisa que o Dorival precisa melhorar muito, e uma coisa que dá para se destacar, e dá para se destacar demais em relação a tudo isso, é a questão das estreias, né? A questão das estreias acho que foi o ponto alto dessa partida contra o Bolívar, que nós tivemos a estreia do Buta. O Buta foi o que entrou depois, né? As mais importantes. O Domingos Duarte, que jogou muito bem. Newton, que pra mim também jogou muito bem. E destaque pro Iago, que jogou muito bem. Que eu já vinha falando aqui no canal que era um jogador bem interessante, né? O Aurélio Buta entrou muito mal. Mas eu acho que dá pra gente extrair algo positivo a partir das estreias, né? Dos jogadores que estrearam, que a gente estava esperando demais. E aí tem a questão do Campeonato Brasileiro, né? Depois da Sul-Americana. A Sul-Americana, nós não estamos, acho que, tão confiantes para ganhar pelo que vem acontecendo de como está o São Paulo hoje. Acho que nós não estamos no auge daquela confiança para ganhar tudo, né? E até mesmo que, por mais que o São Paulo já esteja relativamente, né, ou bem encaminhado para passar do Bolívar, eu acho que nós não temos grandes esperanças para ganhar o título da Sul-Americana, independente de nós sonharmos bastante com isso. Mas pelo momento que nós vemos, nós não sonhamos tanto, né? A gente sonha, mas acho que a gente não acredita tanto no título da Sul-Americana e fica vindo aquela história do Campeonato Brasileiro que é
muito do Crespo, que muitos jornalistas, que muitas pessoas estão defendendo em relação ao Crespo, né? Aquela fala do Crespo que ele falou, título, ganhar alguma, esquece, né? O Crespo ele chega e nós inclusive imaginamos que esse tenha sido um dos pivôs da demissão do técnico Hernan Crespo. Ele fala, título, ganhar alguma coisa, esquece. O que a gente tem que fazer aqui é brigar para não cair. Nós temos que primeiro conquistar os 45 pontos. É mais ou menos nesse sentido que o Hernan Crespo faz, e tem muitos torcedores, muitos jornalistas se agarrando nesse discurso. Só que tem uma coisa também, né? Se o São Paulo encaixa, né, uma sequência de 3, 4 jogos de vitória, o que não é difícil, o São Paulo dá uma avançada legal. Vamos ver como é que vai ficar. Fim de jogo, Bolívar 1, São Paulo também 1, partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Atenção, jogar fora de casa é sempre difícil, na altitude é ainda mais complicado. Então o resultado foi muito bom para o São Paulo, que agora joga na sua casa, e a tendência é avançar para as quartas de final. Mas eu acho que é uma pontinha de frustração para o tricolor. O resultado é bom? É. Mas o nível de desempenho do São Paulo foi muito bom também. São Paulo venceu o primeiro tempo por 1-0, gol do Arboleda, e na segunda etapa o São Paulo voltou bem. Criou 2 oportunidades claras, não aproveitou, sofreu um empate, e aí faltando 10 minutos se fechou de uma forma incrível, tomou bola de travessão, Rafael fez ótimas defesas, a zaga funcionou legal com Domingos Duarte, com Arboleda, muitos jogadores fazendo a estreia no São Paulo, e acredito que o tricolor poderia ter encaminhado uma vitória no jogo de ida. Mas repito, o empate fora de casa, no jogo de ida, na altitude, resultadaço para o São Paulo para definir no Morumbi, e a tendência, repito, é avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo estava devendo futebol, entregou. A pergunta é, será que vai entregar no fim de semana, nesse Campeonato Brasileiro em casa também contra o Coritiba? Vamos ver. Mas que na Sul-Americana o São Paulo vai bem, obrigado, vai sim, senhor. Sufoco danado, hein? Bola no travessão e tudo. Rafael fazendo defesas importantes. Mas eu vou destacar um aspecto. O primeiro, os bananas da Conmebol, os caras engravatados, os que ficam no gabinete e que não vão para campo de jogo, ou mesmo os que vão apenas para passear, eles jamais vão se posicionar contra isso. 3.650 metros acima do nível do mar é um absurdo. Eu já estive em La Paz, já estive em El Alto, é difícil até para caminhar. Você imagina para jogar futebol. Isso até é um risco para a saúde. Bom, o São Paulo tem algum aspecto positivo nesse empate no 100º jogo de Dorival Júnior, agora com 8 partidas e apenas uma vitória. Aliás, o São Paulo, nos últimos 14 jogos, só ganhou 1. Poderia até ter saído com os 3 pontos, mas um ponto não foi ruim contra o Bolívar. Aquele chute do Melgar, de longe, que o Rafael até chegou na bola, seria praticamente impossível de defender. Era o gol do empate do time boliviano, porque o São Paulo saiu na frente com o Arboleda, veja você, hein? Depois de um dos estreantes fazer o cruzamento, o Iago, na cobrança de escanteio, e aí o Arboleda fazendo o primeiro gol dele na temporada, teve lá momentos difíceis. Eu queria abordar alguns aspectos de jogadores que atuaram nesta partida, que terminou empatada pela Copa Sul-Americana, jogo de ida. Terça-feira que vem vai ser o jogo da volta no Morumbi. Aspectos importantes e positivos. Os jogadores que estrearam, que começaram uma partida e que nunca tinham vestido a camisa do São Paulo. Gostei muito do zagueiro Domingos Duarte. A gente também já citou aí muito o Iago, lateral, e também o Newton, que é jogador de meio campo, mas fez um papel de terceiro zagueiro, sobretudo no primeiro tempo. O lado negativo do São Paulo foi o Pablo Maia. Errou praticamente tudo. Não acertou passe, não acertou marcação, falhou em momentos perigosos para o time do São Paulo, mas, de qualquer modo, o tricolor traz um ponto para casa, um ponto importante. O confronto ainda não está definido. No adversário
do São Paulo, se o São Paulo passar para a próxima fase, o Boca até deu uma boa avançada, fazendo 3-1 no Recoleta, jogando em casa, tem um jogo da volta, o time argentino praticamente classificado. O São Paulo está vivo, o São Paulo precisa de uma vitória simples na terça-feira que vem, mas agora tem que virar as atenções ao Campeonato Brasileiro. Galera, eu tenho uma opinião um pouco impopular, talvez, referente a essa partida do São Paulo e do Bolívar. Eu entendo que, né, nós podemos considerar como um bom resultado, até posso entender isso, só que tem uma coisa que me pega bastante, pra mim a equipe deles é bem abaixo. Eliminou o Grêmio, tem umas certas condições. Pra mim, os momentos bons foram por conta da altitude, não defendendo o time do São Paulo, que tem muito a melhorar. E pra mim, no primeiro tempo, o São Paulo poderia ter tido mais oportunidades se não fosse o fraquíssimo desempenho do Luciano, que pegou a bola e ele caminhava demais no meio-campo do Bolívar. Então o São Paulo... e aqui é culpa do Dorival também, e de colocar o Luciano, e do Dorival não ter armado melhor o time, porque eu entendo o Dorival ter ido com uma forma resguardada de um 3-5-2 ali, mas pra mim o São Paulo poderia ainda ter um desempenho técnico em cima do Bolívar, mediante ao nível técnico do jogo mesmo. No primeiro tempo, o São Paulo, e não estou falando isso com clubismo, com fanatismo, para mim o São Paulo poderia sim ter feito 2-3-0 falando pelo espaço que, por exemplo, o Luciano pegava a bola várias vezes e o meio de campo do Bolívar no primeiro tempo estava horrível. Então, assim, por mais que estão falando em bom resultado por conta do desfecho total da partida, né, e principalmente do que aconteceu no segundo tempo, para mim, de uma certa forma, o São Paulo ainda poderia ter surpreendido positivamente nós, a torcida, né? E poderia ter feito um placar melhor contra o Bolívar. Mas é isso, acho que tá todo mundo com essa impressão de que aqui, né, no Morumbi, as coisas podem ser muito melhores. Acho que o São Paulo pode ser que já se classifique contra o Bolívar. Acho que essa é a impressão que fica desse bom resultado que tá todo mundo falando. E o Arboleda fez gol, né, jogador muito polêmico com tudo que aconteceu, e falou, né? Ele falou, né, depois do jogo, falou: eu sei que a torcida tá pé da vida comigo e eles estão certos, peço desculpas novamente, o Arboleda tá querendo limpar sua barra. Mas e aí, torcedor, o que você acha disso aí? O que você achou? Achou bom resultado? Não achou? Tá gostando do momento do São Paulo? Sobrevida pro Dorival Júnior, sim ou não? Arboleda merece desculpas? Qual que é a visão de vocês em relação a tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.